Daniel Valdrigues, a quem eu chamo carinhosamente de O Cigano. Vem comigo, Cigano, com as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E o Verdão volta a campo dentro da Série B, jogando amanhã na Arena Pernambuco contra a equipe do Sport. Para esta partida, o técnico Humberto Louser convocou 20 jogadores. O Coritiba vai ter desfalques de 6 atletas para este compromisso. O goleiro Wilson, o meio-atacante Rafinha, o centroavante Rodrigão, o meio-campista Giovani, o lateral e meia Patrick Bray e o lateral Felipe Mattioni ficaram de fora desta relação. Rodrigão e Giovani estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Rafinha, Wilson e Patrick Bray seguem em recuperação no departamento médico. Eles já não atuaram nas últimas rodadas. E o Felipe Mattioni foi substituído no intervalo da partida contra o Botafogo e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, Diogo Matheus entra na lateral da direita. A vaga de Giovani será com o Luiz Henrique, que está recuperado de uma pequena lesão. E no ataque, a posição do Rodrigão fica a cargo de Igor Jesus. O Verdão realizou hoje pela manhã, lá no Recife, o último trabalho e está concentrado para este compromisso. Lembrando que com o complemento da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba perdeu ali 2 posições, mas se manteve dentro do G4. Pela primeira vez dentro dessa Série B, o Verdão segue no G4 da competição e busca se manter nesta condição, já que enfrenta um adversário direto, que é a equipe do Sport. A provável escalação para o compromisso de amanhã: de Muralha no gol, Diogo Matheus na direita, o Alisson Maia e Sabino, a dupla de zaga, e o William Matheus na esquerda. Matheus Salles, Luiz Henrique, Juan Lano, Thiago Lopes e Robson e Igor Jesus no comando de ataque. Além disso, o torcedor alviverde tem muito a comemorar no dia de hoje. Há exatos 34 anos, o Coritiba conquistava o seu maior título de expressão, o título de campeão brasileiro de 1985. Depois de empatar com o Bangu em 1-1 no Maracanã, na decisão por pênaltis, o Coritiba venceu pelo placar de 6-5 e conquistou o título de campeão brasileiro. O Coritiba, dentro da campanha, deixou para trás equipes como Santos, Fluminense, Corinthians e na semifinal eliminou o Atlético Mineiro. Na final contra o Bangu, no Maracanã lotado, o Coritiba acabou calando o Maracanã e conquistando o título de campeão brasileiro. 34 anos atrás, o Verdão dava a volta olímpica no que é considerado o templo do futebol. É isso, do Coritiba, que amanhã entra em campo contra o Sport por mais uma rodada da Série B. Informações do Coxa aqui no Placar Transamérica. Agradecendo ao Daniel Valdrigues, o Cigano, falando conosco com as informações complementares da equipe do Coritiba. Data importante, eu vou para os mais experientes, professor, se você me permite. À vontade. Conta a história, você estava lá. Eu tinha 5 aninhos só. 5 aninhos? 5 aninhos. Poxa, olha só. Não é porque eu tô com o cabelo branco, essa latinha derrubada, né, mas eu tinha 5 aninhos. 5 aninhos. Eu era setorista, né, do Coritiba e me lembro, assim, eu estava conversando com o Edu Brasil outro dia, né, Edu Brasil, Foguetinho, Jurandir Carioca, que eram os setoristas, né, do Coritiba naquela época. Eu era setorista do Coritiba pela Rádio Atalaia, pela Rádio Atalaia. E a gente foi uma emoção tão grande, né, mesmo para quem não era torcedor do Coxa Branca, que é meu caso, né, mas foi uma emoção tão grande, né. O ex-prefeito, na época era o prefeito Maurício Fruit, né, o Maurício Fruit, ele mandou confeccionar algumas camisetas para os torcedores do Coritiba, foram dezenas de ônibus, né, para o Maracanã. Público total pagante foi de 92 mil pessoas, quase 93 mil pagantes no Maracanã. Foi uma coisa assim espetacular, foi um dos momentos mais legais assim da minha vida como cronista esportivo que eu me lembro, sabe? Até eu estou contando aqui a história, né? Quando terminou no tempo normal, que ia para os pênaltis, eu não me lembro quem que era Depois da prorrogação. Depois da prorrogação, melhor dizendo. Depois da prorrogação. Conta a história direito, não vá mentir aqui no Placar. Não. Conte direitinho essa história, que essa é bacana. O Fernando César narrando, né? Fernando César narrando, eu e o Wilson Maciel de repórter e o Joy Silva de comentarista. Aí quando terminou, né? Quando terminou
A prorrogação, eu não me lembro quem que era o técnico de som naquela época, na Atalaia. Acho que já era o Célio Pereira. Achamos que era o Célio Pereira, vamos procurar. O Célio tem uns 120 anos, 130, mas então já devia ser ele. Acho que era o Célio Pereira. Provável. Aí ele tirou o microfone, jogou o fio por uma janelinha aberta no vestiário do Coritiba, no Maracanã, jogou o rolo de fio. Quando terminou a cobrança de pênaltis, os jogadores se abraçaram e saiu todo mundo correndo. Eu me enfiei no meio dos jogadores do Coxa e me levaram para dentro do vestiário. Eu fiquei exclusivo, única emissora de rádio, com o microfone dentro do vestiário do Coritiba, entrevistando os jogadores. Foi uma coisa assim que foi marcante, né? Rafael Camarota, André, Heraldo Gomes e Dida, Almir, Marildo e Tobi, Lela, Índio e Edson. Jamais o torcedor do Coritiba vai esquecer esse time. É um esquadrão, né? Que ganhou, marca porque ganhou. Sim, pode não ter sido o melhor time da história e acho que não foi. Coritiba teve times melhores do que esse. Alguns até bem melhores do que esse, mas esse foi campeão brasileiro com o Enio Andrade, né? O Divonzir Frega na preparação física. Aí Evangelino Neves, Estevão Damiani Neto. Nossa, foi muito legal. E aí é que prova, né, que o futebol nem sempre o time mais rico, nem sempre o time mais habilidoso é o campeão, mas é aquele time mais comprometido, aquele time com mais vontade, e o Curitiba mostrou isso aí naquela época.